Fala galera, vamos começar mais um Pode Explanar. O nome é horrível, mas espero que os argumentos sejam bons, né? Bom, a ideia inicial é simplesmente fazer como se fosse uma reação ao vivo, né? De alguma coisa que eu esteja vendo, né? Por exemplo, uma entrevista que eu esteja vendo, ou um youtuber, né? Dando uma opinião de alguma coisa, e de repente eu vou pausando e rebatendo alguma coisa, ou desconstruindo algum tipo de narrativa, alguma coisa nesse sentido. A ideia central é realmente ser alguma coisa espontânea, entendeu? Por exemplo, é alguma coisa que eu não tenha visto antes, mas em poucas vezes eu vou falar sobre algum vídeo, né? Eu vou fazer com algum vídeo que eu tenha visto, de repente eu avaliei que de repente seria interessante comentar a respeito, né? E assim, pode ser alguém que eu admire, pode ser alguém que eu não admire, pode ser alguém que eu siga, né? Um youtuber da vida, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser simplesmente alguma coisa completamente aleatória, alguma notícia ou alguma coisa da grande imprensa, mas enfim, vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Para isso. O que mostra que nós aqui no canal estávamos certos. Lembra quando vinham as pessoas dizer: mas ele ainda tem 30%, mas ele ainda tem 40%, mas ele tem não sei o quê, mas... E agora? Agora a população está aí. Se não tivesse a Covid, essa população estaria na rua. E ela vai... Caraca, se não tivesse a Covid, a população estaria na rua. Cara, e as manifestações que rolaram agora? Foi todo mundo pra rua e mudou completamente o discurso. Ah, não, que pô, vale a pena e tal, não sei o que, ir pra rua porque é um mal maior. Bolsonaro é um mal maior do que a pandemia e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Cara de se enganar, cara, para de se enganar e tentar enganar os outros. Que é isso, cara? Começar a ir pra rua. A vacinação aumentando, vai aumentar o número de pessoas. Então, dia 24, eu chamo vocês. E o nosso canal chama todos aqui. Nosso canal, que eu digo, é vocês chamando outros que não estão aqui agora escutando. Pra quê? Porque dia 24 nós vamos ter bateria, nós vamos ter caminhãozinho, nós vamos ter... Ou melhor, mega estrutura financiada por sindicatos, né, por partidos. Cara, a guerra é muito assimétrica, é muito assimétrica. Tem um pequeno financiamento da direita nas manifestações? Claro que tem, mas nada comparado com a enxurrada de dinheiro que essa galera tem. O aparato todo, né, na movimento de rua. Mas tem uma outra coisinha, que eu não posso contar qual é, que é uma surprise, né? Não é nenhum estilingue para pegar a cabeça de anarquista traidor. Não é isso. Nós vamos lá para trabalhar anti-violência. Nossa manifestação é sempre a manifestação limpa. Sim, vimos sim. Aqui em São Paulo, então, na Rua da Consolação, aquele estardalhaço todo, pedrada na cabeça de funcionário do metrô, que desmaiou, ficou desacordado lá, nem sei o que aconteceu com o cara. A gente viu, pô. Limpa, limpinha. A manifestação, como sempre foi. Nunca foi. As esquerdas nunca criaram violência. Mentira. As violências que apareceram, mesmo a violência banal contra o patrimônio, é nego tontinho querendo tacar fogo no chão. Violência banal contra o patrimônio. Cara, como é que esse cara, se eu não me engano, eu acho que ele é professor de universidade pública. O desrespeito que essa galera tem com patrimônio público, com dinheiro público, é inacreditável. É inacreditável. Para tirar fotografia do fogo. Verdade? Então nós vamos estar lá dia 24 lotando. Que eu digo nós todos aqui no canal. Nós todos. Então já prepara a passagem para vir para Paulista. Deixa eu falar. A Maria já quer falar que ela não aguentou. Tá vindo o Igor de Salvador, comprou passagem para estar conosco na Paulista. Tá vindo a Cleucídia, lá de Minas Gerais, para acompanhar a gente na Paulista. O pessoal tá... Eu já recebi de Goiás, já recebi recado do Maranhão de gente que vai vir. De Goiás tem professores que vão vir. Do Sul tem Professores. gente de Porto Alegre, aqui das redondezas de São Paulo, Campinas, já recebi um monte. Então tem gente já se organizando. É importante que você venha, por quê? Para participar, não só da manifestação, para participar da manifestação do canal. Para estar junto com a gente, tomando conta do caminhão, ajudando no microfone, né? Da fala do caminhão, trabalhando junto com a bateria, organizando a frente, dançando junto com a Mariana, porque você já viu que ela pega fogo, né? E me ajudando lá nas falas também. Nós precisamos de todos juntos para a organização do negócio. Então, desta vez, é mão de obra mesmo. É a nossa mão de obra oferecida para a gente derrubar o Bozo. E até lá pode ser que o bicho já esteja na lona, né?
Eu que sempre sempre obedeci. Cara, eu queria tanto ter tempo, cara, para fazer uns cortes desses podcasts. De agora vai, agora tá na lona, e agora não sei o quê, e agora bababá, e agora bababá, e agora sim, e agora sai, e agora não tem pra onde cair, e agora é impeachment, e agora vai ser afastado pelo STF, e agora bababá. O nosso presidente Temer, né, que falou, é povo na rua que derruba presidente. E nisso, exatamente, ele tem know-how. Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso por enquanto. Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Que deve ser mais alguma propaganda dele. A vinheta da manifestação do dia 24. Meu irmão. É todo mundo na função aqui. Os caras estão sentindo. Os caras estão sentindo pesado. Pesado. A minha preocupação é só com o voto impresso nesse momento, né? Se realmente cair o voto impresso, vai ficar complicado. Vai ficar bem complicado. Bem complicado. Mas vamos ver. Vamos ver aí como é que vai ser. Então, esse cara aqui é o Paulo Guilhardelli, né? Guilhardelli. Para os jornalistas aí devem ter ouvido já falar no nome dessa pessoa. Eu, na verdade, eu até escutava alguns vídeos dele e tal, porque assim, volta e meia você consegue ver algumas informações reais de dentro do movimento canhoto que está acontecendo em alguns canais minimamente honestos. Não que acontece? Essa galera, né, os isentões eu não tenho certeza, mas essa galera realmente está delirando, né? Está delirando. Na verdade, assim, a gente não tem certeza se é delírio de verdade ou se é uma narrativa propagada de má fé para tentar convencer outras pessoas, né? Mas, enfim, antes do Bolsonaro ser eleito, ele até falava algumas coisas, né, que você podia pensar uma coisa aqui, uma coisa ali, que de repente condizia com a realidade. Hoje em dia, quer dizer, pelo menos tem muito tempo que eu não vejo um vídeo dele, então, quer dizer, eu parei de ver porque realmente estava completamente desconexo com a realidade, então vamos ver o que ele tá falando hoje em dia, né? Mais passar essa rápido no propaganda. Mercado Livre. Você já pensou em atender em um consultório odontológico? Pagando... E já vamos colocar lá no rápido. Eu não sei se vocês notaram, mas já apareceu aqui e ali uma conversinha do Bolsonaro, inclusive da própria imprensa, em que ele começa a preparar o gado dele daquele jeito típico dele. Típico. Quando ele faz uma coisa errada, ele logo vê uma saída. Bom, já tô até imaginando o que eles estão querendo propagar, né? Acredito que seja, né, qualquer movimentação, né, do Bolsonaro, do governo, sei lá o que e tal, que eles não entendem direito. Por que acontece? Esse governo é curioso, por quê? Porque ninguém da esquerda tem, no início tinha, né? Mas ninguém da esquerda tem nenhuma fonte fidedigna dentro do governo para saber o que realmente está acontecendo. Então eles começam a conjecturar e viajar e tal, blá, 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 mas na realidade eles não têm noção. Então, quando eles começam a ficar assim apreensivos, né, é porque realmente eles não têm noção de nada que está acontecendo, então eles ficam realmente conjecturando, assim, hipóteses absurdas e tal, não sei o quê. Ou então realmente eles estão com receio mesmo de algumas coisas que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Especialmente quando o Bolsonaro, porque assim, o Bolsonaro de vez em quando ele fica coado, mas de vez em quando ele realmente dá as caras, entendeu? Como agora essa semana. Essa semana eu achei até estranho ele bater tão de frente assim com o STF. Não estou falando nem que não merecia, na minha opinião merecia já há muito tempo bater com integrantes específicos do STF. E essa semana realmente me surpreendeu, né? Algumas declarações dele sobre alguns ministros, etc e tal. E assim, não tô nem recriminando, estou falando que surpreendeu a coragem dele, especialmente depois de tudo que a gente viu, né? Os ministros do STF fazendo, né? E tal. Me surpreendeu. Então, realmente, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, mas eu acho que não é tipo um golpe, preparando um golpe, não é nada disso.
né? Mas assim, quando tem essas movimentações assim, um pouco firmes, a canhotada realmente fica apreensiva, fica, né? Vamos ver. Se ele vê que ele não tem saída, ele começa a preparar o gado para que o gado reproduza aquele discurso quando a coisa errada que ele fez vier à tona. Então esse é um comportamento dele tão constante que, dado a psicologia infantil dele, a gente já percebe o que vai acontecer. Então ele vem preparando o gado dele através de uma conversinha que ele diz a seguinte coisa: que ele recebe denúncias todos os dias, mais de 100 denúncias por mês. E que, portanto, se ele recebeu mais uma denúncia, aquela do Miranda, ele não tem como investigar, não tem como tomar nenhuma atitude, porque é muita coisa que ele recebe. Então, se ele for tomar atitude para todas as vezes que ele recebe uma denúncia, ele cria um pandemônio na República e ele nem consegue trabalhar. Depois que ele falou isso, aí ele diz: Cara, alguém que tem um mínimo de honestidade, né, intelectual, vai imaginar que o presidente da República, pô, ele deve receber realmente um monte de denúncia, ele deve encaminhar, ele não deve investigar ele pessoalmente, mesmo porque ele não tem poder para isso, né? Ele não tem atribuição para isso, né? Então já começa por aí. Aí o que acontece? Ele fica falando, gado e tal, não sei o que, mas ele, na verdade, o discurso que ele está montando é para o gadinho dele, no caso, que não tem noção dessas limitações institucionais, né? mas em relação a essa eu tomei uma atitude. O que é mentira. Outra coisa também, cara, agora imagina, tô aqui pensando ao vivo, né, nesses detalhes, mas assim, agora vamos imaginar, né, de acordo com o que ele tá falando aqui, vamos imaginar, tá, que o Bolsonaro recebeu lá o Luiz Miranda, sei lá, provavelmente é dele que ele tá falando. Vamos imaginar que ele recebeu o Luiz Miranda chegou e falou assim, tem regularidade aí no contrato. Aí chegou o Bolsonaro no dia seguinte, né, para a imprensa e para tal, não sei o que, tá tendo irregularidade no contrato, vamos paralisar a compra da vacina. Cara, imagina o que a imprensa falaria nesse exato dia. Aí é genocida, paralisando compra de vacina para a população ficar imune, não sei gay, blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Cara, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa acontecendo. Não consigo nem imaginar. Se a cautela toda para criar leis, né, para permitir compra de vacina e tal, não sei o que dependia de Congresso e tal, não sei o que, já estão imputando a responsabilidade no Bolsonaro, imagina se ele chega numa situação dessa. E aí já iam vir aquelas manchetes, né? Sem provas, Bolsonaro. Não, ia ser exatamente assim. Sem provas, Bolsonaro paralisa compra de vacina por declarações de um estelionatário. Cara, essa galera realmente não existe. Porque a Polícia Federal mostrou que nenhum processo, nenhuma investigação, nenhuma denúncia foi feita a partir da Presidência da República, nem do governo. Bem, então nós já sabemos o que vai ocorrer. Olha, talvez não tenha sido feito, porque de repente, quando o Bolsonaro encaminhou a quem ele diz ter encaminhado, né, que provavelmente acho que foi o Pazuello, etc e tal, provavelmente viram, né, que as notas fiscais, né, que teoricamente seriam, né, superfaturadas, na verdade foram mal interpretadas, né, justamente por essas figuras aí, né? Então, quer dizer, eram 300 mil frascos por aquele valor, e aqueles 300 mil frascos, cada frasco continha 10 doses, e aí condizia com o valor por dose que inclusive consta no site da empresa, que fornece para fornecimento internacional, né, no caso. O interno tem um subsídio lá do governo, etc e tal, mas o fornecimento internacional tem mais ou menos uma tabela que varia entre 15 e 20 dólares. E 13 outros países, né, compraram com preço praticamente igual ao do Brasil. Mas isso aqui, claro que ele não vai citar aqui na exposição dele, óbvio. O que vale aqui é narrativa. A ocorrer é que já chegou no Bolsonaro, através do serviço de inteligência. Serviço de inteligência, no caso do Bolsonaro, é ótimo, né? Ai, que gracinha. Através do serviço de informação do Bolsonaro, já chegou para ele aquilo que chegou para nós através dos nossos passarinhos, até porque, né, os nossos passarinhos, alguns deles, não estão tão longe do serviço de inteligência do Bolsonaro, né? Então já chegou aí para ele que os irmãos Miranda têm a gravação, e já chegou, né? Para ele também. Cara, isso daí não importa. Se tem gravação, se não tem, não importa. Qual é a importância disso?
A não ser que realmente conste alguma coisa na gravação, e eu duvido, a essa altura do campeonato, com todas as traições, todos os oportunistas, etc e tal, que o Bolsonaro descobriu em todos os cantos, eu duvido que ele assim, falaria alguma coisa com uma pessoa que não fosse, cara, de extrema confiança dele, falaria alguma coisa que pudesse o prejudicar. Provavelmente vai ter o mesmo efeito daquela reunião ministerial, que aí é outra questão também. E o que acontece também? Qualquer coisa, mesmo que a pessoa não se incrimine, não fale nada demais, etc e tal, a imprensa dá uma conotação tão deturpada naquela questão que, claro, os desavisados, né, os despreparados, os que não estão acompanhando as coisas, né, de perto, etc e tal, e que não refletem sobre aquelas coisas que estão sendo ditas, não verificam, reverificam, sabe, pensam sobre aquelas questões, aquilo ali vai colar com facilidade, entendeu? Mas, enfim, é por isso que a gente está aqui, para tentar, né, esclarecer, disseminando as informações, mais ou menos combatendo as narrativas. Outro detalhe, que a gravação inclui tudo. E o que eu quero dizer com tudo? Com tudo eu quero dizer a seguinte coisa, o Bolsonaro não ficou quieto nessa gravação. Esse é o detalhe, que ele... Sim, vai falar um monte de palavrão na gravação, nossa, todo mundo vai ficar horrorizado e blá, 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 blá. Cara, eu tô doido que saia logo essa gravação, mas não vai sair acho que com tanta rapidez, justamente para tentar explorar ao máximo, né, qualquer detalhe, né, de vai divulgar hoje, não vai, não vai, não sei o quê, ai, na gravação tem isso, tipo, vai ficar especulando bastante, né, sobre o que tem na gravação. Cara, esses caras são demais. Mas vamos lá. já está confessando. Ao dizer que ele não pode tomar providência, que ele não toma providência de tudo, etc., que é muita coisa, ele já está confessando que o imbróglio que ele se meteu foi muito maior do que simplesmente dizer, a gente já sabe quem é o Barros. Foi muito maior que isso. E hoje eu recebi mais uma informação da minha passarinhada, e neste caso é uma pessoa bastante idônea e que tem aí um trânsito assíduo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que essa pessoa que me passou a informação hoje tem trânsito em Brasília e nas conversas próximas ao Palácio do Planalto, e já teve acesso ao Palácio do Planalto em outros governos. Essa pessoa hoje ela me informou, deixou muito claro que o Bolsonaro, nessa gravação que aparece, nessa pessoa que escutou a gravação, mas que o Bolsonaro não ficou falando só do Barros, que o Bolsonaro citou o Centrão, que o Bolsonaro citou outras pessoas. Ai, que novidade. Isso aí ele faz no cercadinho semanalmente. Semanalmente. O início do governo, ele, cansou de falar isso, inclusive, junto com o Paulo Guedes. Cara, qual é a novidade que tem aqui? Diga. Em outras palavras, ele deu margem para que o Miranda saísse de lá com a faca e o queijo na mão. Porque ele achou que ele estava lidando com uma pessoa que precisava daquela resposta. Bom, pior das hipóteses, vai, falar mal do Barros aí, sei lá, falar mal de algumas figuras principais lá do Centrão, de repente até do Lira, né? Vamos colocar logo no pior das hipóteses, Lira. Cara, sabe o que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer exatamente o que aconteceu na reunião ministerial. Exatamente o que aconteceu. Pode criar uma situação complicada para ele e os parlamentares? Até pode, de repente, com um pedido de desculpa, de repente até resolve isso de um dia para o outro. Agora, isso, na verdade, vai aumentar o apelo que ele tem junto à base e junto a uma pequena parte dos isentões, que vai voltar com aquela, vamos dizer assim, aquela, não é exatamente imagem, mas aquela ideia, né, de que ele é mais ou menos sincero e fala as coisas do jeito que elas são realmente, entendeu? Então esse é o efeito devastador que pode ter. Só que esses caras não pensam nessas questões. Por quê? Porque eles estão acostumados com pessoas que estão no poder e que devem favores, não é exatamente favores, mas assim, quando uma pessoa chega numa posição que um presidente chega, né, como o Bolsonaro foi eleito, não sei o quê, normalmente é com construção de diversas alianças ao longo de não sei quanto tempo, e que fica mais ou menos numa dívida moral, dívida de favor, dívida até financeira, entendeu? Só que a questão do Bolsonaro é muito diferente. Por quê? Porque ele é independente pra caraca.
É uma independência nunca antes vista, por isso que ele consegue mais ou menos bater de frente com muitas coisas, com muitas pessoas, e não sair queimado, né? Não sair assim, à beira de ser degolado lá dentro do Congresso, porque, cara, ele tem um apoio popular que independe disso. Não é correligionário. Só que aquela pessoa estava testando ele. Já estava começando a ficar decepcionado com ele e estava testando. E o tonto falou tudo. E não tomou providência nenhuma, prevaricou. Mas mais do que isso, ele não só prevaricou. Ele está acobertando. Cara, como é que a pessoa pode prevaricar de um contrato que não foi fechado, quer dizer, de repente o contrato foi fechado, mas não foi pago, né? As vacinas não chegaram, a AGU, a AGU não, a TCU, se eu não me engano. Bom, um desses órgãos de controle e fiscalização suspendeu ou deu um parecer para não ir adiante com o contrato. A gente já verificou que os valores não foram superfaturados, então quer dizer, como é que o cara prevaricou, cara? O cara prevaricou porque não levou fé na palavra de um estelionatário, então de repente ele passou para o Pazuello e o Pazuello fez uma verificação na interna e de repente não colocou adiante. Cara, que prevaricação é essa? E se, e se o Bolsonaro cair por uma suposta prevaricação, realmente a gente está em outro nível, né, de idoneidade e gerência da administração pública, né? Porque só a intenção, quer dizer, a intenção de uma avaliação subjetiva conseguiu determinar um crime nessa situação. Cara, vai ser realmente muito, muito curioso. Dando várias gangues. Por quê? Porque o esquema do Bolsonaro, e agora a gente começa a entender, foi de não comprar vacina exatamente porque ele já estava prevendo que ao não comprar, iria dar nisso que deu. Ou seja, uma luta, uma disputa de gangues pela vacina. E ele fez isso porque ele age dessa maneira. Ele só sabe fazer coisas que coloquem as milícias em funcionamento. Então, do mesmo... Delira ou não delira, cara? Bom, vamos continuar, vamos ver. Tudo é em função das milícias. Tudo é para favorecer as milícias. Tudo é para favorecer as milícias. Esse cara, por isso que eu tinha parado de escutar o que esse cara tinha para falar. Cara, é muito impressionante, mas vamos adiante. que não coloca Rio das Pedras em funcionamento para poder fazer, né, a rachadinha, para poder fazer os loteamentos ilícitos. Agora o Rio das Pedras é todo movimentado e coordenado pelo Bolsonaro para favorecer, para manter o esquema de rachadinha. Olha o nível que os caras chegam. Olha o nível que os caras chegam. Para poder fazer, né, a caça a pessoas, né, como a gente sabe que houve caça aí, mortes. Bom, imputando, né, provavelmente a questão da Marielle ao comando da cena miliciana do Rio de Janeiro. E ele que determinou a caça específica. Interessante. Mas vamos continuar. Tudo isso, ele só sabe agir assim. Ele está em função das milícias há muito tempo. Então ele... Ah, tá. Agora, então, a milícia é o patrono do Bolsonaro. Foi a milícia, então, que armou todo o esquema que o Bolsonaro tem nacionalmente, com imagem e tal, não sei o que. Tudo isso foi arquitetado pela milícia para ele chegar no poder e trabalhar em função da milícia. Você realmente é muito inteligente, hein, seu Paulo? Eu dou este know-how para o próprio Palácio no caso das vacinas. Eu não compro. Com isso, eu privilegio o meu discurso ideológico e, ao mesmo tempo, né, nada vai ter problema. Por quê? Porque uma hora as vacinas... Cara, agora a cautela na compra das vacinas é um discurso ideológico. Olha o nível, cara, que esses caras chegam. A cautela na compra de vacina é um discurso ideológico. Cara, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Qual é o sentido que isso faz? Inclusive, tem pessoas, uma grande parte da direita, inclusive, que está deixando de apoiá-lo justamente porque eles embarcaram nessa imagem, né, de que a vacina é uma panaceia, que é a solução de tudo, etc. e tal, e deixaram de apoiar o cara. Claro, não são, né, direitistas, conservadores e tal, não sei o que, ferrenhos, militantes. São os que estavam mais perto do centro. E muitos deles deixaram de apoiar. Por quê? Porque embarcaram na narrativa da imprensa sobre essa questão da vacina. Mas provavelmente ele também não vai falar dos números assustadores que a vacina está causando, especialmente nos Estados Unidos, que é suprimido completamente nas informações aqui do Brasil, né?
mortes, né, em função e tal, não sei quem, um percentual alto. Bom, mas aí eu vou deixar vocês para pesquisar, que eu já falei isso aí bastante aí em outro vídeo meu. Deu uma pequena polêmica lá, cheio de comentário lá, mas enfim, não tem tanto tempo assim também para ficar respondendo lá todo mundo, mas vamos em frente. Vão aparecer por parte dos nossos próprios grupos, os grupos milicianos. Só que a vacina não apareceu. Aí que tá. A vacina não apareceu pelos grupos milicianos. Ah, tá. Então o que ele está querendo dizer é que, assim, o Bolsonaro estava esperando os grupos milicianos arrumarem um contato, né, para fazer lobby das vacinas, aí não apareceu, e aí ele teve que ir com essa mesmo. Cara, que isso, cara, como é que pode? Sério, cara, vocês acham mesmo que o Bolsonaro, há 1 ano, 2 anos da eleição, com esse caos instalado, com todas essas traições que ele viu ao longo do tempo, tudo isso acontecendo, você acha que ele ia arriscar colocar um contrato de uma compra bilionária de vacina com algum grupo que pudesse ser minimamente relacionado ou ligado ou vinculado a ele? Acha mesmo? Acha mesmo? Cara, eu acho que vocês não têm noção e ainda com essa fiscalização, né, intensa de todos os lados, interno, externo, oposição, tudo, imprensa, tudo, não tem menor cabimento. As falcatruas não puderam ser concluídas porque foram pegas antes, ou seja, foram pegas agora, e agora está com essa batata quente na mão. A CPI não está mais, né, esperando uma discussão ideológica. A CPI está agora, né, simplesmente desbaratando quadrilhas. A única coisa que ele... Quer dizer, diversas coisas que ele não comenta. Mas e a quadrilha do consórcio Norte e Nordeste? Por que ele não comenta sobre isso? Por que ele não comenta sobre se eu não me engano, acho que são 70 operações da Polícia Federal investigando desvios das verbas liberadas em função da Covid. Nada disso é importante para ele. Nada disso é importante para ele. O que é importante para ele são as coisas que são propagadas, vamos dizer assim, ou construídas dentro da CPI, que tem como principal articulador o próprio relator, Renan Calheiros. E agora com esse cara que é de extrema truculência, o Omar Aziz, que acho que até a galera da esquerda, quando viu aquela voz de prisão num funcionário, com um áudio que nem tinha a participação dele, o cara foi preso, cara. Sem mais nem menos. Cara, é uma vergonha isso. É uma vergonha qualquer um que apoie esse autoritarismo e abuso de autoridade que está acontecendo. É muito vergonhoso. Acabou confessando, ele já não tem mais o que fazer. Né? Quando aparecerem as gravações, vai ser só matar a pau. Ele está derrotado, ele está acabado. Hoje... Engraçado que essa mesma percepção que essa galera tem, porque eu me lembro que um dos últimos vídeos que eu vi dele, que deve ter mais de 1 ano, se bobear até 2, né? Ele já tava falando, não, tá liquidado, não, tá acabado. Cara, toda semana essa galera acha que o Bolsonaro tá acabado, e a casa caiu, e blá blá blá, e cara. É muita torcida para tentar fazer uma análise. Mais de 54% da população querem o impeachment. O que mostra? Olha só que engraçado, mais 54% da população querem impeachment, certo? Beleza, vamos analisar essas pesquisas que saíram recentemente. Bom, o mais chocante, né, dessas pesquisas é o Lula ganhar do Bolsonaro no primeiro turno com quase o dobro de votos do Bolsonaro, certo? Só que a questão é a seguinte, o Lula não consegue sair na rua. É uma situação tão, sabe, tão inverossímil. Como é que o cara mais popular do Brasil... Porque, teoricamente, se é eleito presidente, é o cara mais popular do Brasil. Como é que o cara mais popular do Brasil não tem condições de sair à rua porque ele é esculachado em qualquer lugar que ele entra? Ele é esculachado. E ele sabe disso. Agora, vamos lá. 54% da população quer impeachment, certo? Beleza. Saiu uma pesquisa, junto com esse bando de pesquisa que saiu agora recentemente, que na verdade furou, né, todas desconstruiu mais ou menos essas pesquisas, que foi sobre o voto impresso. O que dizia nessa pesquisa? Se eu não me engano, CN alguma coisa, me esqueci agora o nome da instituição. Enfim,
O que dizia nessa pesquisa? Que 58% era a favor do voto auditável, né? Que não é só para esclarecer, porque talvez tenha gente escutando isso aqui que, né, é um canhoto que está desinformado, achando que o voto impresso é volta do voto na cédula, etc. e tal, mas não é. É simplesmente a impressão do voto digital que você faz para poder ser contabilizado em algum momento se houver suspeita de fraude ou denúncia de fraude, etc. e tal. Beleza. 58% da população era a favor do voto auditável. E 58%, se vocês mais ou menos lembrarem um pouco, 58% foi o resultado do segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Agora eu pergunto o seguinte: vocês conhecem algum canhoto que é a favor do voto impresso? Ou melhor, não teria como, por exemplo, uma parcela da canhotada ser a favor do voto impresso e justificar esse percentual de 58%. Entende? Eu não conheço ninguém que seja a favor do voto auditável e que não seja um eleitor, ou que pelo menos votaria no Bolsonaro. Pode até não ser um eleitor assim, de primeiro turno. Isso aí até dou esse benefício da dúvida. Mas o que interessa é o segundo turno. E segundo turno deu 58%, 57%, né, no caso. E está dando 58% de pessoas que são a favor do voto auditável. Entende? Então, quer dizer, tem diversos itens que estão saindo nesse bolo que desconstroem a própria narrativa que eles estão tentando construir. E, especificamente sobre essas pesquisas, na verdade, eu não acho assim que seja uma pesquisa, né, fraudulenta, montada e tal, não sei o quê. Não é fraudulenta assim no seguinte sentido, não teve essas pessoas votando, né, em função do Lula, etc e tal. Mas o que eu fiquei sabendo, né, é que assim, a série de perguntas que são feitas vai numa sequência que induz a pessoa a falar um determinado, a dar um determinado resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui, não sei se foi isso que foi feito nessa pesquisa especificamente, mas vou dar um exemplo, né? Pô, massificando, né? CPI o dia inteiro, caramba, não sei o que, e fraude para lá, e fraude para cá, e narrativa de orçamento secreto, e compra superfaturada, e não sei o que, e mortes, e dos 5 mil mortes por dia, e bababá, e bababá. Aí a pesquisa começa, assim, né? Como você está achando que está sendo a condução da pandemia pelo governo federal, ou pelo Bolsonaro, que foi inclusive limitado pelo STF para atuar em qualquer medida, né? Medida assim, não de liberar dinheiro. De liberar dinheiro ele pode liberar o quanto ele quiser. Isso aí o STF deixou. Mas para determinar ações, né, unificadas para o país inteiro. O STF limou isso, certo? Beleza. E aí o cara chega lá e fala, realmente, o Bolsonaro não fez uma ação. Então, aí, entende? Aí vem uma sequência de perguntas que mais ou menos faz o cara pensar ali na hora, cara, realmente, não faz sentido nenhum. Como é que eu vou votar nesse cara aqui se eu falei que a pandemia tá ruim, tô sem emprego, caramba, não sei o que, e blá blá blá, e blá 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 blá, não tem como ele responder ali na pesquisa que, ele vai votar no Bolsonaro para presidente. Então é nesse sentido que as pesquisas são, vamos dizer assim, enviesadas. Tá? Isso é dando o máximo de benefício de dúvida, né? Que o método científico foi eficaz, que eles colocaram e que as pessoas fizeram e que de repente não omitiram nenhum candidato que falou contra, né, o resultado que eles queriam, etc e tal, né?